Hoje nós estamos comemorando com toda a cristandade, praticamente, né, o dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo desceu na terra, de forma definitiva. Romanos capítulo 8, versículo 13. Amém? Vamos ficar em pé para a gente ler essa palavra. Romanos capítulo 8, versículo 13 ao 17. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor ministre a Tua palavra a cada coração, a cada ouvinte, a cada um que ouve nesse momento a pregação, o testemunho da Tua palavra. Pelo Teu Espírito, dá entendimento a cada um e me usa como instrumento da Tua palavra, a cada um aqui presente, a todos que nos acompanham através da internet. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Pentecoste, o Espírito de filiação em nós. Então, relembrando a todos, o Pentecostes era uma festa judaica instituída por Deus para celebrar a colheita. Era uma festa muito grande, 7 semanas. O Pentecostes era comemorado 50 dias depois da Páscoa. A descida definitiva do Espírito Santo, ou a vinda definitiva do Espírito Santo, se deu na época da festa de Pentecoste. E a descida do Espírito Santo, conforme nos informa o livro de Atos, se deu 10 dias após a ascensão do Senhor. Hoje vamos falar sobre a vinda do Espírito Santo e o que significa o fato do Espírito Santo ter vindo e ter feito sua residência aqui na terra. A vinda do Espírito Santo nos mostra a filiação dos homens a Deus. Se nós compreendermos, se nós entendermos a vinda do Espírito Santo, a sua presença em nossa vida, nós vamos viver como filhos de Deus, filhos amados. Mas se nós não entendermos, não compreendermos a vinda do Espírito Santo, nós vamos viver uma vida escrava, uma vida de temor, uma vida de medo. E aí, nessa noite, a minha oração por você que me ouve, que me escuta, é que todo o temor venha sair do seu coração e que você possa viver uma vida livre, uma vida confiante, uma vida de filiação divina, de filiação de Deus Pai, através do entendimento da palavra e da presença do Espírito Santo, a residência do Espírito Santo
na sua vida. Fica bem claro na palavra de Deus que nós somos habitação do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Muitas vezes, queridos, existe um entendimento errado da igreja, que nos foi passado pelos nossos pais espirituais, a geração de pastores passada, de que o prédio é a casa de Deus. Isso é dito por causa do templo de Jerusalém, que é chamado a casa de Deus. Porque ali havia os sacrifícios, havia o átrio, o lugar santo, o santíssimo lugar. Ali Deus manifestava a sua glória. Ali se cultuava a Deus, como eu falei ainda há pouco, 24 horas por dia. Ali o povo ia fazer os sacrifícios. Então o templo era chamado casa de Deus, casa de oração. E então nós transportamos essa ideia do templo para a nossa realidade cristã. Então nós chamamos o templo de casa de Deus, o prédio que nós nos reunimos. Mas essa afirmação está errada. Se nós tivéssemos que nos comparar com alguma coisa do passado, nós deveríamos nos comparar com as sinagogas. As sinagogas eram os lugares fora de Jerusalém, nas cidades, onde os judeus se reuniam para estudar a Bíblia, aprender a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Então nós seríamos mais comparados às sinagogas e não ao templo de Jerusalém. Então, e o mais interessante, irmãos, que esse lugar chamado casa de Deus, hoje em dia não existe mais. Nós sabemos que foi destruído no ano 70 da era cristã e nunca mais foi reerguido. Lá no lugar onde havia o templo, agora existe uma mesquita dos muçulmanos. E lá só existe o Muro das Lamentações, onde o povo vai para Jerusalém para orar. E o que a Bíblia diz, o que é a casa de Deus, a habitação de Deus, a morada de Deus, a Bíblia diz que é o crente nascido de novo. É o cristão, se tornou a habitação de Deus, se tornou o lugar onde Deus habita. Deus habita em você, Deus habita em mim. Se existe um lugar sagrado, esse lugar é o seu corpo. Você é templo, você é habitação do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus? Então você não vem para a casa de Deus, você é a casa de Deus. Você transporta a presença de Deus, você transporta a glória de Deus. Aonde você vai, você manifesta o poder de Deus, a presença de Deus, porque o Espírito de Deus habita em você, fez morada em sua vida desde o dia que você entregou o seu coração para Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, muitos estão vivendo a vida cristã não como filho de Deus, mas como escravos. Porque antigamente nas casas havia o filho, os filhos e os escravos. Era comum antigamente ter nas casas a família, os filhos e os escravos e os servos. Quando nós não entendemos que nós somos filhos de Deus, que nós temos o Espírito Santo, nós corremos um sério risco de vivermos como escravos e debaixo de temor. Eu faço uma pergunta para você: de que modo devemos viver a vida cristã? Ou como é que você tem vivido a sua vida cristã? Como é que isso tem se operacionalizado na sua vida?
você vive a vida cristã, você vive a sua fé com temor e medo, ou você vive a sua fé no Evangelho em Cristo com confiança e paz? Você vive a fé cristã com terror, ou você vive a sua fé cristã com alegria? Como é que você desenvolve o seu cristianismo? Queridos, se vivemos essa vida cristã nos condenando por não conseguirmos guardar preceitos e regras, nós vamos viver com tremor e temor do castigo, e assim viveremos como escravos. O escravo, ele sabia, na casa do seu senhor, se ele não fizesse as coisas como lhe era ordenado, ele sabia que ele seria castigado. Nós vemos isso na história do Brasil, na história do mundo. Os escravos eram castigados sem pena, quando não obedeciam, quando não fazia a regra, a lei na casa do seu senhor. Se nós queremos, como cristãos, seguir regras, seguir preceitos, e nós percebemos que não vivemos aquilo que nós queremos fazer, queremos viver na nossa fé, nós vamos viver com uma sensação de castigo, vamos viver com medo. Jesus desafia, irmãos, os seus seguidores a negar a si mesmo. Confere, você já leu isso na Bíblia? Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso está em pelo menos 2 dos evangelhos, pelo menos. Então Deus tem um padrão de santidade alto, um padrão de seguir a Jesus alto, um padrão de pureza, um padrão de perdão, um padrão de amor, um padrão de servir, que é um padrão alto. As exigências não são poucas para ser um discípulo de Jesus, para ser um seguidor de Jesus. Irmãos, creio que muitas pessoas hoje, elas não estão mais na igreja, servindo a Cristo, aqui dentre nós. Muitos não estão mais aqui entre nós, e não só aqui entre nós, mas em várias igrejas locais espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora. Não estão mais no caminho da fé, na igreja, congregando, mesmo reconhecendo que é o caminho correto. E isso não é por culpa de um pastor, ou de um irmão, ou de uma liderança, mas muitos não estão, porque não estão conseguindo seguir os preceitos, não estão conseguindo seguir as regras. Elas se propuseram a viver essa vida de alto nível, e elas acreditaram que elas podiam alcançar essa vida de excelência cristã, mas ao se deparar com a realidade de suas quedas, de suas falhas, de seus pecados, que não conseguiram, então muitos se afastaram da comunhão, se distanciaram da fé, porque viram que não conseguiam, que não conseguiram. E outro dia eu conversava com uma pessoa, e eu dizia: você conhece a palavra, você
já congregou em alguma igreja, ela disse: eu conheço a palavra, eu já congreguei numa igreja. Eu perguntei: você não tem vontade de voltar à igreja a servir a Deus? E ela disse: eu tenho. E eu perguntei: por que você não volta? Ela disse: porque eu tenho medo. Medo de quê? Medo de não conseguir, medo de não permanecer. Foi isso que essa pessoa me falou, me disse. E tem muitas pessoas que eu convivi com o drama delas aqui mesmo na igreja. Pessoas gente boa, pessoas amigas, pessoas que colaboravam, pessoas de boa índole, mas foram se afastando da igreja. Não digo que sejam todas, algumas apenas, porque não conseguiam permanecer no padrão que elas imaginavam que deveria viver a fé cristã. Não conseguiram viver de maneira elevada como elas imaginavam que deveria viver. A verdade, irmãos, é que muitos que estão na igreja, como alguns que se afastaram dela, creem no perdão do sangue de Jesus para a salvação. Creem. Não, eu sou salvo, eu sou perdoado pelo sangue de Jesus. Mas elas acreditam, porém, que para viver a vida cristã, elas precisam lutar com as suas próprias forças. Elas precisam lutar com a sua própria, contra a sua própria condição humana, confiando em suas próprias forças, em seu próprio poder. Mas o que acontece? Elas não conseguem viver. Elas não conseguem atingir o padrão. E o que vem em suas mentes? Um espírito de temor e escravidão. Então algumas vivem debaixo desse espírito de temor e escravidão, e estão na igreja. Mas aí elas vivem se acusando, se condenando, porque não conseguem viver o padrão. E aí elas estão na igreja e começam a flertar com a hipocrisia. Elas começam a viver a fé cristã, não faz de conta, não leva tão a sério o caminho. E outras, o que elas fazem? Estão afastadas. Ela diz: eu não posso viver na igreja desse jeito, eu não posso ficar na comunhão da igreja dessa maneira. Estão afastadas, estão distantes. Então nós vemos um espírito de temor e escravidão em muitos que estão na igreja e em muitos que se afastaram da igreja. Queridos, se realmente nós olharmos a vida cristã sob esse ponto de vista, que nós vamos vivê-la com nossas próprias forças, nós vamos chegar a uma conclusão que não vai nos restar nenhuma esperança. O que nós fazemos? Nós repetimos o mesmo que aconteceu no Antigo Testamento. O povo recebeu a lei, e o povo se dispôs a obedecer a lei, queria obedecer a lei, e muitas vezes declaravam a Moisés: vamos obedecer, vamos seguir. Mas chegava um momento que eles concluíam que eles não conseguiam guardar a lei, eles não conseguiam seguir todos os preceitos da lei. E hoje nós repetimos isso, mesmo recebendo mensagem do Evangelho, sabendo da crucificação, da morte de Jesus, mas nós colocamos leis sobre nós, nos impomos regras e preceitos, e queremos
abraçar e dizemos que vamos fazer, que vamos conseguir com nossas próprias forças. Mas chegamos a um ponto que verificamos que nós não conseguimos. E aí o que acontece? Espírito de temor e escravidão. Ficamos debaixo de um jugo pesado. Irmãos, quantos cristãos tristes, isolados, num canto qualquer, por tentarem viver a vida cristã e não terem conseguido. Não eram pessoas sem vergonha, safada, irresponsável, moleque. Não eram pessoas avacalhadas, eram pessoas sinceras, eram pessoas que levaram a sério, eram pessoas que acreditaram. Mas, pelo fato de não viverem o padrão, se colocam tristes, desanimadas, isoladas, em um canto qualquer. Irmãos, é muito triste quando nós sabemos e nós queremos, e sabemos que temos que fazer algo, sabemos que é correto, que é certo, mas não conseguimos. É frustrante, é triste, é desanimador, nos rouba o ânimo, nos rouba a esperança. Por isso, queridos, é fundamental nós compreendermos o fator Pentecoste para nossas vidas. O Pentecoste, a realidade da vinda do Espírito Santo, nos tira da posição de escravidão para a condição de filhos amados de Deus. Você pode dizer aleluia? A compreensão que o Espírito Santo habita no crente é o primeiro passo que nos liberta do medo e da escravidão. A diferença essencial entre o homem natural e o homem espiritual ou o cristão é que o cristão recebeu sobre a sua vida o Espírito Santo quando ele creu em Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Isso é que difere o homem natural e o cristão. O cristão, como já falamos, tem sobre si o Espírito Santo. A casa morária do Espírito Santo é o coração e é a vida de cada cristão, de cada um que abriu seu coração e entregou sua vida para Jesus. Quantos aqui já receberam Jesus Cristo e o Espírito de Deus faz morada na sua vida? Diga glória a Deus, diga aleluia. Glória a Deus. É motivo de darmos aleluia e glória a Deus, porque nós somos a casa do Espírito Santo de Deus na terra. Queridos, nós vemos um exemplo que pode ser o exemplo de cada um de nós em relação à compreensão do Pentecoste. O apóstolo Pedro, quando Jesus falou do Evangelho, Jesus falou da cruz, Jesus falou para Pedro que ele precisava morrer, que ele iria ser tomado pelos homens, levado, preso. E ele disse: vocês vão me abandonar, porque vão ferir o pastor e as ovelhas vão se espalhar. E Pedro disse: Senhor, eu não. Se for preciso, eu morro por ti, eu morro contigo. E a Bíblia diz em um dos evangelhos que os demais 12, os demais 11 também disseram a mesma coisa: Senhor, nós não vamos te abandonar, nós vamos ficar contigo até o fim. Irmãos, quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes? 3. Não foi só uma não, 3 vezes na mesma noite. Pedro falhou grandemente, fracassou grandemente.
Ele achava que ele conseguia viver o padrão. Ele achava que ele era forte o suficiente para suportar a crise, para suportar a dificuldade, para suportar a pressão. Mas quando ela veio, quando ela aconteceu, ele não suportou, ele não resistiu, ele não aguentou. E o que foi que Pedro fez depois? Entrou em depressão espiritual. Ele foi chorar amargamente, ele sentiu grande tristeza, desânimo em sua alma, em seu coração. E por certo, na mente dele, por aquele momento, ele chegou a uma conclusão: tudo acabou. Não tem mais jeito para mim, fracassei, eu não consigo ser um discípulo de Jesus, eu não consigo andar com Jesus, eu não consigo caminhar com Jesus, grande é o meu pecado, eu traí o meu Senhor, tudo se acabou para mim, é o fim de tudo da minha carreira, não tem mais como eu seguir, Ele não vai mais me querer, Ele não vai mais me aceitar. Tantas coisas, com certeza, passaram pela mente do apóstolo Pedro. Mas Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele disse para Pedro, disse para os discípulos: vocês vão lá para Galileia, inclusive Pedro também, lá vocês vão me encontrar. E eles foram, Pedro foi, Jesus apareceu para eles. Jesus perguntou, no momento a sós com Pedro: Pedro, tu me amas? Aquele homem que confiava que ele podia seguir a Jesus com as suas próprias forças, naquele momento ali, quebrantado, humilhado, na verdade ele não teve coragem de dizer que amava. Ele dizia: eu gosto de ti. Ele não tinha coragem de dizer eu te amo. E ele finalmente ele disse assim: Senhor, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Irmãos, quantas vezes eu abri a minha boca aqui nesse púlpito, ou ali, ou em outro lugar, eu dizia assim: que venha a perseguição, porque assim a igreja vai ser purificada, a igreja vai ser limpa, vai aparecer os verdadeiros. E eu achava que eu era o primeiro que ia aguentar firme, e ia ser perseguido até morrer, não ia negar Jesus. Mas hoje, irmãos, eu digo como Pedro: Senhor, tu sabes o meu coração, tu me conheces, porque eu sei que de mim mesmo farei como Pedro, não só negarei, fugirei, me esconderei, mas se o Espírito de Deus me fortalecer, enfrentarei, viverei, testemunharei acerca de Jesus, em qualquer circunstância, em qualquer situação da vida. Você pode dizer glória a Deus? Então o Senhor disse: Pedro, fique em Jerusalém, porque vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão receber poder, vai descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão cheios do Espírito Santo, queridos. E aqueles discípulos, 120, foram para aquele cenáculo, para aquela casa, ali em Atos capítulo 2, e eles ficaram orando ali. Não era 12 horas de oração, não era 24 horas de oração, de adoração, mas foram 10 dias ali orando, buscando, esperando a descida do Espírito Santo. E 10 dias depois, queridos, o Espírito Santo, como um sopro, como um vento impetuoso, desceu sobre eles como línguas repartidas de fogo. Eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E ali, queridos, aquele Pedro covarde, aquele Pedro que havia fracassado, se levantou cheio do Espírito Santo, deu uma mensagem. Naquele dia se converteu quase
3.000 pessoas, e ele continuou com ousadia, ele continuou com alegria, falando de Jesus. Aonde ele ia, havia curas, havia milagres, e até a sombra dele fazia milagres poderosos. E ele foi o primeiro que entrou na casa de um gentil e pregou o evangelho, que foi na casa de Cornélio, e foi um homem cheio de alegria, cheio de fé, cheio de vitória, de tal maneira que ele foi capaz até mesmo de entregar a sua vida pelo Senhor Jesus sem temer. Você pode dizer glória a Deus? Uma é a vida de uma pessoa sem a consciência, sem a compreensão que ele é uma habitação, o templo do Espírito Santo. E outro é a vida de alguém que não tem consciência que ele tem a sua vida, o Espírito de Deus. Precisamos compreender que nós só podemos viver a vida cristã se nós tivermos a consciência de que o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito de Deus é que nos capacita para vivermos a vida cristã. É o Espírito de Deus. Nós dependemos do Espírito de Deus. Nós só conseguiremos, com essa compreensão e essa comunhão com o Espírito de Deus, dependendo dele, confiando nele, somente através do Espírito de Deus é que cada cristão terá o poder e a condição de viver a vida cristã, de viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Porque é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar. O querer e o efetuar, e o realizar, segundo a sua boa vontade. Queridos, o Espírito Santo em nós é que nos faz ter poder para viver a vida cristã. Irmãos, eu não estou falando aqui de uma experiência em que você ora em línguas. É uma experiência maravilhosa. Se você puder, fale em muitas línguas. Interprete as línguas. Eu não estou falando de você ser arrebatado, de você sentir um arrepio, um calor no coração, como se isso fosse unicamente a experiência com o Espírito de Deus. Não, estou falando de alguma coisa mais profunda. Quando nós buscamos a ajuda do Espírito Santo, quando nós olhamos para o Espírito Santo, quando nós confiamos na ação do Espírito Santo em nossa vida, nós vencemos, nós vivemos, nós prosseguimos, nós avançamos, nós vivemos uma nova dimensão em nossa história. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Isso não quer dizer que não vai haver lutas, que é algo passivo, não. Existe luta, mas só que a palavra está dizendo que Deus opera o querer e o efetuar. Enquanto nós estamos lutando, trabalhando, foi o próprio Espírito que está nos levando à luta que nós vamos combater, a batalha que nós precisamos vencer. É o próprio Espírito que nos mostra: é essa luta que você tem, é essa batalha que você tem, é isso que você precisa vencer, superar. O Espírito vai mostrando para você, e é o próprio Espírito que vai te dar poder
É o próprio Espírito que vai te dar força, vai te dar maneira e sabedoria para você vencer a sua luta. Deus opera em você, tanto querer como o efetuar. Você pode dizer glória a Deus? Então não lute sozinho. Não queira lutar para mostrar que você pode por você mesmo, que você é grande, que você é especial. Não. Mas confie na obra do Espírito Santo. Confie na presença do Espírito Santo. Confie que o Espírito Santo te fortalece, te revigora, te fortalece, te renova, te orienta, te guia. Vamos olhar para a obra do Espírito Santo dentro de nós. Em Gálatas 4, 6, 7. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Queridos, será que nós já entendemos que o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus é o mesmo Espírito que está sobre nós? Será que nós já compreendemos que o mesmo Espírito que capacitou Jesus é o mesmo Espírito que também pode nos capacitar, porque Jesus nos deu esse Espírito? Será que você já compreendeu isso, querido? O Espírito Santo capacitou Jesus, o Espírito Santo capacitou Pedro, como nós já falamos, o Espírito Santo capacitou os 12, o Espírito Santo capacitou a igreja primitiva, e durante os séculos, o Espírito de Deus tem capacitado o seu povo. É o mesmo Espírito que havia em Jesus. Eles foram capacitados e nós também somos capacitados por esse mesmo Espírito. Você pode dizer amém? A presença do Espírito Santo nos lembra do nosso relacionamento com Deus. Eu queria que você me desse atenção mais um pouco. No versículo 15 de Romanos 8. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Tanto em Gálatas, Abba, Pai, como em Romanos, Abba, Pai. Abba, Pai. Abba quer dizer Pai. Abba no grego, Pai. Não recebeste o espírito de escravidão, recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Pai, Abba. A presença do Espírito Santo dentro de nós nos lembra a nossa filiação. Nesse mesmo texto de Romanos, diz que o Espírito certifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a presença do Espírito nos faz lembrar do nosso relacionamento com Deus. E o que nós lembramos? Que Ele é Abba, que Ele é nosso Pai, que Ele é o meu Pai, que Ele é o seu Pai. O Espírito nos faz lembrar da nossa filiação. Nós não somos escravos, mas nós somos filhos de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Como é que isso acontece? Como filhos, somos capacitados a compreender que o nosso objetivo ao viver a vida cristã não é simplesmente alcançarmos um certo padrão,
se eu frequentar 3 cultos, 2 cultos, 1 culto, eu atinjo o padrão. Se eu fizer tal caridade, se eu der muita esmola, se eu der o meu dízimo, se eu der uma oferta grande, então eu alcanço o padrão. E muitas vezes nós condicionamos a nossa fé cristã a certos preceitos e regras. Mas quando nós compreendemos que nós somos filhos, nós não vivemos olhando para certos padrões e regras, mas nós vivemos por causa dessa filiação que recebemos, pelo qual o Espírito testifica em nosso espírito. Nós vivemos para agradar a Deus. O nosso intuito é agradar a Deus, porque Ele se tornou o nosso Pai e nós compreendemos isso. Recebemos o espírito de filiação. Ele é o nosso Pai. Então nós dizemos Pai. Queridos, o escravo, ele não tinha permissão e liberdade de dizer Abba, de dizer Pai. Jamais, na casa de família, um escravo tem essa liberdade. Não consegue, não tem o direito de dizer ao pai de família, Abba, Pai. É o espírito de escravidão que nos impede de olhar para Deus e de chamá-lo de Pai. É um espírito de escravidão que limita o relacionamento de um filho de Deus, de vê-lo e de conviver com Ele em suas orações, em sua vida, e de chamá-lo Abba, e de chamá-lo de Pai. É um espírito de escravidão que impede que vivamos essa liberdade de filho. Muitos olham para Deus e não veem como Pai, irmãos, mas apenas como juiz, que está pronto a corrigi-lo, que está pronto a condená-lo pelos seus erros. Não olham para Deus como um pai, mas vê como juiz. Então vive uma vida de escravidão, vive uma vida sem relacionamento de filho, mas vive a fé cristã como escravo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você nessa hora. Se a gente imprime na igreja um sistema de escravidão, um sistema de ameaça, nós conseguimos que as pessoas façam as coisas na igreja. E muitas vezes é a tentação de um líder imprimir na igreja um sistema de obrigação. E muitas pessoas, elas têm um espírito de escravidão tão grande que elas só funcionam na base da lapada, só funcionam na base da peia, do juízo, da condenação. Se não houver condenação, elas não agem. Se não houver ameaça, elas não fazem, elas não contribuem, elas não ofertam, elas não trabalham, elas não evangelizam, elas não oram, elas não fazem nada. Estão debaixo de um espírito de escravidão. Estão na igreja, mas não se relacionam na família de Deus, reconhecendo Deus como Pai e a presença do Espírito Santo em suas vidas, e elas não têm como chegar diante de Deus e dizer: Pai, Pai. Não tem liberdade.
porque vive debaixo de um espírito de escravidão. E tem muitos que estão explorando as pessoas com juízos temerários, profecias de medo, de terror, de morte. E por causa disso as pessoas estão fazendo, as pessoas estão contribuindo, mas está gerando um espírito de escravidão, está gerando não uma igreja, mas uma senzala. Mas Deus está nos trazendo o entendimento que nós somos seus filhos, que nós temos o Espírito Santo e que nos relacionamos com Ele como filhos amados, e a nossa intenção é agradá-lo. Então naquilo que nós sabemos que é a vontade dEle, que é o propósito dEle, então nós nos unimos para juntos trazermos o seu reino, trazermos a sua vontade com alegria, com prazer, com satisfação. E Ele diz que os seus mandamentos não são pesados, mas o seu jugo é leve e é suave. Você pode dizer glória a Deus? Somos chamados a viver uma vida de contentamento, uma vida de alegria, uma vida de serviço, uma vida de paz, uma vida nova, uma vida de filiação, uma vida de comunhão com o nosso Pai Celestial. Você pode dizer glória a Deus? Jesus nos ensinou, irmãos, a orar assim: Pai nosso que estais nos céus. Irmãos, esse Deus eterno se tornou o nosso Pai. Aleluia. Glória a Deus. Quando compreendemos isso, as coisas começam a mudar em nossa vida. Começamos a viver um novo relacionamento com Ele, de amor e não de medo. Porque como Pai, Deus nos ama e cuida de nós todos os dias. Seu amor por nós é um amor eterno. Jeremias declara: com amor eterno vos amei. Deus, o nosso Pai, nos amou tanto que enviou Jesus para morrer por nossos pecados. Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz. Esse é o nosso relacionamento com Deus. E daí em diante, meu desejo não é mais guardar uma lei, uma regra, mas é agradá-lo como meu Pai que me ama, que cuida de mim. Quando nós entendemos a paternidade que temos em Deus, o espírito de escravidão é vencido, é superado pelo espírito de adoção que clama dentro de nós: Abba, Pai. Você pode dizer glória a Deus? Então, queridos, quando entendemos a nossa filiação à paternidade de Deus, nossa maneira de viver a vida cristã deixa de ser uma busca de obedecer regulamentos e regras, para ser marcada pelo desejo de expressar a nossa gratidão por tudo que Deus tem feito por nós em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Na família de Deus, no qual Ele é o Pai, não há acepção no seu amor. Isso é incrível. Sabe o que é incrível? Deus me ama. E Deus ama você. Deus ama você com a mesma qualidade e quantidade que Deus ama o seu Filho Jesus. Do mesmo tanto que o Pai amou Jesus, o seu primogênito, do mesmo tanto Deus ama você. Vede quão grande o amor de Deus por nós, que Ele nos deu o seu Filho, que morreu na cruz em nosso lugar. Você pode dizer glória a Deus? Todos são amados com o mesmo tanto do amor. Aleluia.
em João 17, 22, 23. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E ele continua: e eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Diga glória a Deus. Jesus está dizendo que eles vejam que tu tens os amado como tem amado a mim. Queridos, somos herdeiros da herança do Pai Celestial, e a mesma herança que o Pai Celestial vai dar para o Filho primogênito Jesus, essa mesma herança você vai receber, eu vou receber. Queridos, nós somos privilegiados, porque nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, de todas as coisas que o Pai vai dar para Ele. Diga aleluia. Paulo chega a dizer: tudo é nosso, e nós somos de Cristo. Romanos 8,17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Aleluia. Temos uma nova dignidade, uma nova posição elevada e gloriosa de filhos de Deus. Aleluia. Quero concluir. Qual é a razão da vida cristã? Qual é a razão do viver cristão? João 17, 22. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu lhes dei a glória que a mim me deste. Queridos, é compreendermos que pertencemos a Deus como filhos amados, e como tal, devemos amá-lo e glorificá-lo. Você pode dizer glória a Deus? Amá-lo e glorificá-lo. É assim que devo encarar a vida cristã, nessa posição maravilhosa de filho. O Espírito Santo está em mim, me capacitando a viver essa vida cristã. Isso transforma minha perspectiva de escravidão para a condição de um filho de Deus Pai. Amém, queridos? Somos chamados à liberdade de filhos de Deus Pai. Eu concluo com duas perguntas. Como alguém pode se tornar filho de Deus? João 1,12 nos diz que nos tornamos filhos de Deus quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. A partir do momento que alguém crê em Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa se torna um filho de Deus, um herdeiro de Cristo, de todas as coisas. Recebe o grande amor de Deus em Cristo Jesus. Uma vez que você é cristão, como você pode viver a vida cristã? Somente pelo poder do Pentecoste. Somente pela verdade que o Espírito Santo já veio e nos fez a sua morada, a sua habitação. E uma vez que o Espírito Santo mora em mim, mora em você, é o Espírito de Deus que nos capacita a não só a nascer espiritualmente, mas a crescer, a vencer e a viver a vida cristã e dar muitos frutos para a glória de Deus. Você pode dizer amém?